Olá pessoal, saudações astronômicas. Eu sou Marcelo Zurita, sou integrante da Associação Paraibana de Astronomia e da Rede Brasileira de Observação de Meteoros. E hoje nós vamos falar sobre impactos lunares. Diariamente a Terra é bombardeada por dezenas de toneladas de detritos cósmicos, que podem ser vistos na forma de meteoros. Na Lua, por ela não ter atmosfera, os meteoroides atingem diretamente sua superfície, produzindo flashes de luz que podem ser registrados aqui da Terra. Com o objetivo de registrar esses impactos, diversos observadores ao redor do mundo filmam a Lua durante os momentos favoráveis. Mas um flash pode ter outras origens. Para ser considerado impacto, ele precisa ser registrado em pelo menos duas câmeras e possuir uma curva de brilho característica de um impacto. Aqui nós podemos ver um típico flash de impacto. A gente consegue ver que ele é um flash que tem um aumento abrupto, né, na sua intensidade e uma diminuição mais gradual. Tá? Isso é o perfil de curva de brilho que nós esperamos de um impacto, de um flash de impacto. Bom, mas como o impacto de um objeto com a Lua pode gerar um flash de luz? Não existe exatamente um consenso científico, mas basicamente o que sabemos é que esse flash é gerado pela conversão da energia cinética em radiação eletromagnética. A gente sabe que esses objetos atingem a Lua com velocidade muito alta, algo entre 10 quilômetros por segundo a até mais de 70 quilômetros por segundo. Quando um objeto atinge a Lua, a energia do impacto é repentinamente liberada durante a colisão e remitida pela região afetada durante o período de tempo do resfriamento. Tá? Ou seja, é basicamente esse material incandescente emitido durante o impacto, ejetado durante o impacto. E como nós podemos registrar um flash de impacto na Lua a partir da Terra? Existe uma recomendação de hardware e softwares. Se você entrar lá no site da NASA e procurar na seção de impactos lunares, você vai ver uma recomendação de hardware que vai lhe dar uma decepção e vai fazer você desistir do assunto. Mas aqui você vai ver que é possível fazer essa detecção de impacto de maneira bem mais simples. Recomenda-se um conjunto de hardware e software para gravar a Lua durante a janela de observação e processar posteriormente as imagens em busca de possíveis impactos. Um telescópio com motorização para acompanhamento, uma câmera acoplada ao telescópio, um computador com um bom espaço em HD e um software de gravação, que nós recomendamos o Sharp Capture, um software de sincronização de tempo, para manter o horário do seu computador sempre bem sincronizado com uma base de tempo. E você vai precisar também de um software para busca de possíveis impactos. Telescópios, qualquer um. Agora, quanto maior a abertura do telescópio, quanto maior a razão focal, quanto menor a razão focal, maior vai ser a chance de você registrar o impacto. Por quê? Telescópios com diâmetro muito pequeno, com 70 milímetros, por exemplo, a gente não consegue registrar os impactos mais tênues. Já com abertura maior, a gente consegue registrar bem tanto o lado escuro da Lua, né, iluminado pela luz cinérea, quanto os flashes de impactos mais tênues. Tá? Então, basicamente, quanto mais luminoso, melhor. DFs curtas são melhores, né? Distâncias focais curtas, 600, 700 milímetros. Tá? Quando você tem um telescópio com uma distância focal muito longa, recomenda-se usar um redutor focal. A motorização é muito, mas muito desejável. Sem a motorização, dificilmente você vai conseguir buscar por um flash de impacto. Mas, se você tiver notícia de alguém que tenha registrado um impacto em determinado horário e você tiver gravado a Lua naquele momento, mesmo sem motorização, você consegue procurar lá no horário exato e verificar se registrou o impacto. Coisas importantes, né? A gente fazer bem o balanceamento do telescópio e o alinhamento polar para que o acompanhamento fique o melhor possível. Nós não vamos detalhar isso aqui, tá? Câmeras, você vai poder usar, como eu disse, uma câmera planetária dedicada, uma câmera de vigilância adaptada com uma placa de captura, porque essas câmeras de vigilância normalmente são câmeras analógicas,
ou webcams adaptadas, tá? Uma câmera que você consiga adaptar na ocular, no lugar da ocular do telescópio. Um computador com uma boa capacidade de processamento e memória e um bom espaço em HD. Para vocês terem ideia, a gravação da Lua consome em média 150 gigabytes de HD a cada hora, tá? E pelo menos uma USB 2 disponível, tá? Sem estar compartilhada com outros periféricos. Os softwares de gravação, como a gente já disse, o SharpCap ou FireCapture, e um software de sincronização Dimension 4 que nós recomendamos. Com tudo isso pronto, é hora de você se preparar para gravar a Lua. Os melhores dias para a gente procurar por impacto são aqueles que antecedem ou sucedem a fase nova da Lua, até uns 4 dias antes, 4 dias depois da fase nova. 4 dias antes, durante a madrugada, ou 4 dias depois, durante o início da noite. Esses momentos são melhores porque a Lua está menos iluminada e tem uma quantidade maior de luz cinérea no lado escuro da Lua. A luz cinérea ajuda muito a gente a identificar as feições da Lua e localizar possíveis flashes de impacto. Então, esse é o melhor momento por conta da luz cinérea e por conta da grande face não iluminada da Lua. É justamente esse local que a gente vai procurar filmar, que a gente vai procurar registrar, ok? Outro momento interessante é quando estamos próximos às grandes chuvas de meteoros. E o melhor é que isso independe se você está no hemisfério norte ou está no hemisfério sul. Se vier uma chuva como a Perseidas, que é muito melhor vista no hemisfério norte, você pode tentar registrar impactos na Lua, que você terá a mesma chance de registrar que uma pessoa no hemisfério norte. Chegado o momento de iniciar o monitoramento, aponte o telescópio para o lado escuro da Lua, pegando a maior área possível não iluminada. Inicie a gravação assim que escurecer, quando for uma lua crescente, ou assim que ela atingir uns 10 graus de elevação, caso seja uma lua nova. E grave o máximo de tempo que for possível, ou até ela atingir uns 10 graus de elevação, no caso de uma lua crescente, ou até começar a amanhecer, quando for uma lua nova. Lembre-se, espaço em disco é muito importante, então certifique-se de ter uma boa capacidade no seu disco para poder gravar essas imagens. O bom do monitoramento na era da informática é que você não precisa ficar com o olho colado no telescópio. Antigamente, os nossos precursores, Nelson Travnik, Rubens de Azevedo, Gianni Collini, quando iam monitorar a Lua, preparavam um telescópio, uma garrafa de café e ficavam a noite inteira com o olho na ocular, à espera de algum evento transitório que pudesse ser reportado lá no programa LIO. Hoje em dia, se você tem um telescópio motorizado, é só ligar o acompanhamento, deixar gravando e cuidar da sua vida. Depois que terminar a gravação, você para e aí é que a gente vai procurar pelos impactos. Você não precisa se preocupar em ficar monitorando o vídeo em tempo real para ver se vai acontecer alguma coisa. A gente faz isso depois, ok? Então, terminada a sessão de gravação, e aí é o que eu recomendo que você faça sempre, logo após o fim de cada sessão, nós vamos processar os vídeos. Nem sempre isso é algo tão rápido e muitas vezes a gente acaba acumulando por vários dias. Mas vamos tentar processar o mais rápido possível, ok? E nós vamos fazer isso utilizando o software desenvolvido pelo Peter Gurrow, o LunarScan. O LunarScan é um software que não é muito amigável, mas que a gente consegue utilizar muito bem para poder fazer o trabalho que a gente precisa. E o melhor de tudo, é um software livre, gratuito, oferecido pelo Peter Gurrow. Tá? Lembre-se sempre de dar os créditos a ele na hora que for publicar o seu artigo com o seu impacto detectado. Então, você terminou a sua sessão da noite e você tem uns 450 GB de vídeos para poder processar.
A má notícia para começar é que o Lunar Scan ele não consegue processar isso tudo de uma vez. A gente vai ter que fazer um trabalho que é de dividir esses vídeos, tá, em vídeos menores, tá, vídeos de 1 GB. A boa notícia é que existe um software chamado VirtualDub que consegue fazer isso muito tranquilamente para a gente. Tá? E a gente vai ver como fazer isso num manual. Não vou explicar aqui. Mas esse software, o VirtualDub, vai conseguir dividir esse vídeo em vídeos menores, de 1 GB cada um, para processar muito mais facilmente, mais rapidamente lá no Lunar Scan. A gente vai abrir no Lunar Scan esse vídeo, aí quando a gente divide ele, por exemplo, um vídeo de 5 minutos passa a ter 20 vídeos de 1 GB, quando a gente vai processar, a gente vai selecionar apenas o primeiro arquivo e ele vai processar toda a sequência de vídeos, tá? Ao menos isso. A gente vai calibrar esse Lunar Scan para dizer mais ou menos onde é que está a Lua, porque ele não é muito inteligente assim, tá? E a partir daí a gente vai mandar ele procurar por flashes suspeitos. Ele vai listar vários, a maioria, na verdade, a imensa maioria, são falsos positivos. E a gente vai ter que identificar isso a olho no momento depois, que é o momento de conferência. Nesse momento de conferência, ele vai exibir para a gente um conjunto de flashes detectados. Ele exibe um pequeno vídeo, né, contendo o flash, e ele vai exibir para a gente um conjunto com 3 frames, onde no frame do meio vai estar o pico do flash e vai ter o frame anterior e posterior, tá? Um pedacinho do frame. E abaixo ele vai exibir um conjunto de 7 frames. O frame do meio é o frame onde tem o pico do flash e na sequência, né, anterior e posterior, a gente vai ver os frames, né, na mesma posição, um pedacinho do frame na mesma posição, com os frames anteriores e posteriores ao impacto. O que a gente tem que ver? Um flash de impacto, ele vai estar em pelo menos 2 frames. Esses que parecem flash, que parecem um flash de impacto, que a gente vê eles cheios, mas aparecem em apenas um frame, a gente guarda eles como suspeitos, tá? Mas a gente não notifica se ele tiver apenas em um frame. Para a gente ter um candidato a flash de impacto, ele tem que estar em pelo menos 2 frames e ele precisa que o primeiro frame seja o frame de maior intensidade, tá? Então, um flash de impacto, ele tem que ter o primeiro frame a sua maior luminosidade e a partir do segundo frame essa luminosidade decaindo, ok? Esse é o padrão na curva de brilho de um flash de impacto. Se você identifica durante a conferência um flash que tenha essas características, esse é um forte candidato a ser um flash de impacto. Então, lá no softwarezinho, no Lunar Scan, você vai guardar esse flash para você finalizar ele posteriormente. A terceira etapa no Lunar Scan é justamente você avaliar todos os flashes que você selecionou na etapa anterior e aí você confirmar ou não se deseja gravar os arquivos de reporte. Se você tem um que você viu que tem toda a característica de um flash de impacto, inclusive, né, a atenuação nos frames seguintes, aí você confirma e quando você confirmar, ele vai gerar para você os arquivos que você vai utilizar para reportar a detecção de um candidato a flash de impacto. Esse reporte a gente faz para 3 pessoas, para Daniela Moser, da NASA, para o David Cook e para o Brian Kudnick, tá? Esses dois da Alco. Feito o reporte para essas 3 pessoas, tá? Se alguém mais no mundo tiver detectado esse flash, quem fez esse reporte primeiro vai ser considerado aí o descobridor, vai ser considerado o pai deste impacto. Como vocês puderam ver, o monitoramento de impactos lunares não é algo tão complicado assim, e pode ser feito por qualquer astrônomo amador, inclusive você. Basta ter um pouquinho de força de vontade, algum equipamento e disposição para contribuir com a ciência. Aguardo vocês na próxima campanha de monitoramento de impactos lunares. Bons céus a todos e até a próxima!